Combinado aqui. Bem-vinda ao Ampliflix 135, tudo sobre tecnologias educacionais de professor para professor. E hoje o nosso tema, Samara, é maravilhoso. Achei ele ontem à noite, ele tava me esperando para trazer aqui para você. A gente hoje vai falar de um projeto que ele foi, na verdade, ele já existia, mas teve outra dimensão com a Covid. E aí são pesquisadores, educadores e bibliotecários eu até esqueci, do Museu de História Natural de Utah. Falou museu, eu já parei para prestar atenção. Porque eu amo Museu de História Natural. Então, assim, eu tenho uma paixão eterna. Minha família, inclusive, fica louca quando a gente sai, porque eu falo, se a gente for para lá e não visitar o Museu de História Natural, para mim é como se eu não tivesse ido, Carla. E eu sei que a galera de Utah andou aprontando e que a gente vai poder usar isso também nas nossas aulas, é isso? Não, se você fica louca com o museu, pensa bem, não é só a questão do museu, porque agora eu vou entrar numa segunda parte, o que eles fizeram. Que chama o seguinte, inclusive já tem a plataforma tudo pronto para você beber dessa fonte lá do museu, que é o seguinte, Samara, Research Quest. Então tem tudo a ver com pesquisa científica, Samara. Não, Museu de História Natural, museu, pesquisa científica e o quê? Missões. Não acredito, cara. Tô te falando pronto, sério. E a gente pode usar nas aulas? Cara, eu já me cadastrei lá e a gente vai mostrar aqui pra você. Então fica aqui juntinho com a gente. Mesmo se você estiver escutando aí no seu podcast aí. O link vai ficar aqui na descrição. Vai ficar aí pra você. Se você estiver escutando o podcast Amplifica, você vai amar. Antes de você entrar aí no museu e mostrar, eu já quero puxar um tema aqui. Ai, puxa. Polêmico. Puxa. Isso significa que a gente vai ressignificar museu e biblioteca? Pô, mas tu tá já lá na frente, mano. Não, porque já me veio assim, caraca. Isso é uma completa reescritura de como a gente visita esses espaços, não é? Com certeza. Eu já vou trazer aqui, que eu até passei para um amigo nosso, o bibliotecário, o Vander. Eu passei exatamente um podcast do The Shift. Um podcast brasileiro, por sinal, uma newsletter fenomenal de tecnologia, tá? Muito boa mesmo. Muito bom. E aí lá, enquanto a gente vai falando, eu vou procurar aqui, tá no meu Spotify, e ele fala o seguinte, ele fala desse museu do futuro aí, né? E traz muita coisa interessante. Para museu e vai biblioteca. Ser ressignificado, e eu acho que biblioteca, mais do que nunca, tem um papel fundamental agora, nesse momento, e vai ter depois, pós-pandemia, mesmo porque ainda a gente vai ter um momento aí muito de transição ainda com todas as regras, né, e protocolos que a gente tem aí. E aí nessa, Samara, desses protocolos e tal, até a questão de manipulação de livro e tudo mais fica comprometida, né? Tem toda uma questão de segurança sanitária aí também. Tem. E dependendo do tipo de livro, não é uma coisa que você pode ficar passando álcool toda hora, você concorda? Verdade. Não dá. Então, já tem um movimento grande nessa área que eu acompanho há muitos anos, porque eu sou fã de bibliotecários, né? Você sabe. E também da galera de museu, e de bibliotecas, né? Carlarina. Sou louca com... Se você me perguntar entre museu e biblioteca, eu acho que primeiro eu vou na biblioteca. Olha que legal. Eu não sei, eu sou alucinada com livro, essas coisas. Não, eu Mas amo também com museu também, eu amo. Nossa, eu adoro biblioteca. E aí, Samara, tem uma grande referência nessa área que já vinha pensando sobre essa ressignificação de bibliotecários no mundo, que é uma sumidade na área, que ela se chama Joyce Valença. E eu me conectei com ela no Summer Institute. Uau. Ano passado, ela era uma das mentoras do nosso grupo. Nossa, fenomenal. Que legal. A gente fez vários encontros com ela. Já existia, Carla. Já existia esse movimento. Pandemia, é que nem na educação. Tá. Entendi. Já tinha um movimento dessa digitalização e uso de tecnologias atuais dentro do ambiente de bibliotecas e museus, assim como tinha na educação. E com a pandemia, isso se acelerou.
Acelerou 10 anos, 10 né, Samara? anos. Porque a Joyce Valência era uma que já estava falando disso. Eu me lembro de, sei lá, talvez uns 15 anos que eu me conectei com ela no Twitter, tá? 2005, 2006. O Twitter foi 2007, né? Então, a partir daí, eu me conectei com ela, porque ela também entrou logo cedo. Eu comecei no Twitter. E ela já falava que esse ambiente. E ela já falava e ela já trazia muita coisa. Ela traz muita coisa. Tanto que o blog dela. Vamos mostrar aqui o blog dela? Nossa, eu deixei aqui aberto, até porque eu queria trazer isso pra você. Eu amei, assim, de cara, esse repensar. E, claro, a gente amplia aqui uma coisa que a gente sempre fala, que é o acesso. Né? Nem todo mundo pode viajar, por exemplo, para visitar um museu como esse, mas eu posso viver a experiência do museu online com os meus alunos. E é isso que esse pessoal vice-versa. Eu posso fazer essa experiência aqui, já pensei aqui em Brasília, porque Brasília é um museu aberto, de fazer isso para as pessoas que vivem lá e que também não tiveram oportunidade de vir para o nosso país para conhecer. E ela trabalha com a questão do letramento informacional, educação midiática, há muito tempo, tá? Muito bom. O blog dela é o Never Ending Search. Se você pesquisar Joyce com Y, Joyce Valença com Z, agora. Você já vai achar Joyce ela, porque ela é super ranqueada. Você vai ver. E aí, nos Estados Unidos... Never Ending Search. Never Ending Search, tá? É o blog dela, que ela bloga há anos. Sim. E aí, Samara, é o seguinte... Uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos e não tão comum no Brasil, que eu acho que é uma coisa que as escolas têm que começar a pensar, são os teacher librarians. Quer dizer, são os bibliotecários educadores, que a gente já tem exemplo disso muito próximo da gente, que são a Sora e o Vander, que inclusive trabalham com questões de educação midiática, com questões de maker, né? Verdade. A Sora lidera... Ela é a gerente de um makerspace aqui em Brasília da Thomas, né? O Thomas Maker, ela que gerencia. E ela é bibliotecária. E quando eu contratei a Sora para essa vaga de bibliotecária, já era com essa nova pegada. Eu posso dar a minha experiência como mãe, tá, gente? Porque a minha filha frequentou essa escola que tem as bibliotecas diferenciadas que a Carla tá falando. Então, por exemplo, a aula da minha filha terminava às 5h30 da tarde. Aí eu falava, filha, eu vou te buscar. Ela falava, mãe, você pode vir 6h15? Aí eu, mas Maria Clara, sua aula termina 5h30. Ela falava, Dan, porque sempre tem uma atividade na biblioteca que eu gostaria de ir. Então, isso me trouxe, eu falei, caraca, que legal isso, a criança querer ficar numa biblioteca. E tinha atividade, tinha roda de leitura, atividade com os livros que tinha lá. Então, ela ficava esperando. Então, eu ia mais tarde, olha isso, porque ela me pedia. Então, eu esperava um pouquinho para sair de casa, para dar tempo dela fazer a atividade na biblioteca. E eu já ouvi falar que vocês faziam antes também, né? Fazíamos. Que tinha coisas para criança que chega mais cedo no ambiente, com atividades, e é que as crianças faziam questão de chegar mais cedo, e os pais também, para poder fazer uma atividade na biblioteca e depois ir para aula, né? Exatamente. Então, na verdade, o grande conceito ali era a gente mesclar educação, a biblioteca. E aí, o projeto do Maker que a gente fez, o Thomas Maker, era exatamente isso. A gente fazer esse merge, né? Esse mix aí entre a parte educacional pedagógica com a biblioteca, tanto que o Thomas Maker tem conexão, né? A biblioteca. Sim. E se você não viu, dá uma pesquisada aí, Thomas Maker, vocês vão ver. E também o Instagram deles é maravilhoso, Thomas Maker Edu. E aí, esse mix, inclusive, com esse sentido, mesmo não sendo uma biblioteca, já trazendo essa vibe também de museu, na verdade, que eu ia falar. Uma mistura disso, um pouco de museu, né? Quer dizer, as experiências de um museu interativo, nada essa coisa de você... eu acho que a grande quebra agora não é você ser espectador, né, Samara? Eu acho que essa é a grande mudança. A mesma mudança que a gente está tendo aí em termos de educação, quer dizer, muito mais centrada aí nas relações, nos alunos, nas comunidades, na biblioteca e nos museus também. Por exemplo, quem já visitou algum museu nos Estados Unidos, por exemplo, o Children's Museum, ele é todo interativo, né? O exploratório que a gente foi... O Catavento, cara, o Catavento em São Paulo, até o próprio Museu da Língua Portuguesa, né? Todo interativo. Totalmente interativo. Então, na verdade... A gente fala de interação
Não é online não, tá, gente? Não, nesse caso é física. Não, física, você manipula, coisas, né? Exatamente. Então, Samara, isso já era uma tendência, mas eu acho que da mesma forma que na educação, mesmo a gente já falando muito tempo de tecnologia, do digital e tal, a atração, não é atração, atração ainda levava um tempo e tal, ainda tinha muitos aí que estavam para trás no caminho, a mesma coisa dessa ideia dos museus e das bibliotecas. Só que agora, com a Covid, com essa pandemia, é aquele negócio de 10 anos em um, para mim, tá? Eu acho que tem realmente acelerado. É uma pena que tenha sido uma pandemia, gente, mas acelerou, uma pena a gente não tem como negar. Teve uma aceleração aí nesses processos, e aí que a gente traz agora, então, quer dizer, a gente já falou dessa parte aí, de que vai ter muita mudança, eu acho que sim, cada vez mais interessante. Tem um exemplo, antes de eu mostrar essa de Utah, que outro dia a gente estava falando de escape room, que é super legal, que eles fizeram um museu em Nova York, uma biblioteca de Nova York, acho que é a biblioteca pública em Nova York, não sei se é a biblioteca pública de Nova York, ou se é uma biblioteca pública de Nova York, depois a gente traz as referências para você. Criou todo um escape room que antes eles faziam na própria... lembra aquele filme lá do museu? Que eles ficavam presos no museu? Então, eles faziam um escape room... Dentro da biblioteca. Né? Não tá podendo frequentar Não tá podendo fazer. O que eles fizeram? Eles fizeram esse escape room do Harry Potter... Online. Todo online no Google Forms. Muito legal. Um projeto super bacana. Muito né? legal, muito legal. Mas aí, Samara, esse é um projeto muito pontual, assim, de uma atividade, certo? Tá. O que eu achei muito interessante desse Museu Natural de Utah, que a gente queria trazer aqui como referência para você pensar, não só nas suas aulas, mas como isso pode ser um projeto colaborativo com a biblioteca da sua escola, porque tem uma lei, né? Que toda escola tem que ter uma biblioteca, não é isso? Claro, obrigatório? Claro, obrigatório. Tem que ser ressignificada, né? Biblioteca e bibliotecário. Tem que ter o ambiente e a pessoa que cuida desse espaço. Então, isso tem que ser ressignificado, não é? E eu me lembro, quando a gente foi fazer o projeto novo do Thomas Maker e da biblioteca da Thomas, que é um resource center, né? Um centro de recursos, que é mais do que só uma biblioteca como a gente imagina, eu batia muito na tecla da biblioteca não ter bancada. Aí as bibliotecárias ficavam loucas, diziam assim, mas como não? Como não ter bancada? Eu disse, não, pode ter estações só. Como tinha na Livraria Cultura, que só tinha umas estações, não era uma bancada enorme. Bancada que você está falando era aquela mesa grande. Que você tem uma barreira entre a bibliotecária e o seu público. Aonde a bibliotecária senta. Entendi. E eu dizia, não tem que ficar sentado o tempo inteiro, você tem que estar circulando, interagindo com o seu público e tal, porque então, é esse uma novo nova conceito. Estrutura também para a profissão de bibliotecário, né? Isso. O bibliotecário, ele tinha muito ali a função de organizar essa biblioteca, catalogar. Não, que continua existindo. Claro. Só que a gente entende hoje que a interação dele, e que já era, né? Quem curte biblioteca sabe o tanto que é legal você chegar e ter amizade com o bibliotecário, porque ele sempre te ajuda Indicação a escolher de livros, os melhores livros e, claro, a se localizar, né? Eu sou uma frequentadora de biblioteca aqui em Brasília. Eu diria para vocês que eu frequentei todas, sem exceção, porque eu gosto muito de silêncio para estudar. Então, tem bibliotecas aqui em Brasília que elas são super silenciosas, que você tem que abrir o zíper, assim, eu adoro a da UNB. Devagarinho, entendeu? Para não fazer barulho. E tem bibliotecas onde você tem muita interação com as pessoas. Então, você tem até essa liberdade. E eu me lembro que quando eu conversei com você, Carla, você falou que teriam espaços para isso. Tem o espaço lá do silêncio para quem... mudou, na verdade, o conceito. Em vez da biblioteca ser silenciosa, a gente criou os quiet rooms, né? Rooms. Eu lembro direitinho disso que eu falei. Quando a Carla me falou que a biblioteca teria essa interação do bibliotecário e atividades, eu já pensava assim, meu Deus, mas e o espaço do silêncio? Não é o do silêncio. E isso é de cada um. Tem gente que prefere estudar com silêncio, ler com silêncio, e tem gente que não. Eu, particularmente, o silêncio me agrada muito. Não sei se é porque a gente que é professor, ouve muito barulho o tempo inteiro. O silêncio me agrada muito nos meus momentos de maior concentração e hiperfoco. Mas quando você me falou que tinha o quiet room, o espaço para interação, e agora eu entendo por que você não queria a bancada
para ter uma pessoa atrás da bancada. Na verdade, essa interação tá lá misturado com o seu público, sabe? É uma outra E aí ela tem um escritório para fazer o trabalho. Tem também momentos que você tem que sentar, como nós professores, enfim. Planejar, catalogar. Exatamente. Enfim. Entendi. E aí, Samara, a gente entrando agora, que eu sei que é isso que você está esperando para ver o que tem de tão sensacional. Research Olha, esse Research Quest são, na verdade, são missões de pesquisas investigativas, assim, já vi, sabe, tem até Samara? O tempo de cada uma. Você já entrou, Você já se cadastrou, foi? Olha aí. E aí, Samara, o que eu achei mais interessante, primeiro, para você que é professor, o legal daqui é que tem um desenho instrucional, Samara. Perfeito! Olha, tá aí na sua tela. Perfeito para o digital, tá aí na sua tela. Tá tudo em inglês. Se você não fala inglês, você vai... e se você tá escutando aqui no Amplicast, você vai em researchquest.org, tá? A gente vai deixar também nas notas aqui, tá? researchquest.org. E aí, Samara, o que eu achei muito interessante é o desenho instrucional já pensando no ambiente online, em ambientes digitais, flexíveis. Perfeito. Tem muita possibilidade. Outra coisa legal aqui é que a plataforma, quando você se cadastra, você recebeu um e-mail que dá o seu código da turma. Então, você dá esse código para os alunos. Por quê? Porque tem atividades que são interativas, que os alunos têm que escrever coisas ou fazer interações na plataforma, que você, como professora, pode acompanhar. Isso é muito legal também. Gente, já tô me cadastrando aqui. Ela tá falando e eu tô me cadastrando. É isso aí, tem que se cadastrar mesmo. E aí, Samara, a sequência é maravilhosa. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente poderia fazer todo o alinhamento de uma proposta como essa com a BNCC. Lá no caso deles, eles fizeram com um currículo de ciência maravilhoso que tem lá, né? Não sei por quê. Não sei por quê de ciências. E aí, na verdade, Samara, eu queria mostrar aqui como que funciona. Então, eu, por exemplo, aqui selecionei um público-alvo do 6º ao 8º ano, tá? Aí ele coloca aqui todos os currículos que eles estão seguindo, o ELA, os níveis de profundidade de aprendizagem. Esse aqui, NGSS, é esse currículo de ciência maravilhoso. Eles pegaram currículos que eles já tinham. O currículo local de Utah também, tá? Então, beleza. Aí também é uma ótima oportunidade para você conhecer um currículo de uma outra instituição educacional, né? E como foi montado, Samara? Eu naveguei, eu fiquei muito impressionada com o desenho instrucional. Então, olha só, aqui, por exemplo, a gente tem 2 sessões, 2 tipos de projetos, de quests. Tô vendo ali na tela, tá bom. 2 tipos de quests, 2 tipos de missões, em 4 etapas e outro em 6 etapas. Então, você tem uma variedade também, e você também tem aqui o número de aulas que você vai gastar com seus alunos para realizar, né? Então, tem todo um desenho instrucional, Samara, que foi pensado por educadores, bibliotecários, especialistas em educação, museólogos, e é isso? Perfeito. Museólogos e tudo mais. Perfeito. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor. Museólogo mesmo. Né? E aí, olha, Samara, como é que é feito? Você tem lá o warm-up, né? Que é aquela parte inicial, que tem uma pergunta aqui disparadora. Então, assim, a pergunta aqui é: como é que os materiais sintéticos impactam a sociedade? Então, com essa pergunta disparadora, os alunos começam esse quest, essa missão, para responder essa pergunta. E aí ele já dá cada etapa, Carla, pelo que eu tô vendo aí. A primeira etapa, a previsão é 20 minutos, a segunda 60 minutos. Isso. Então, se eu tenho uma aula de 50 minutos, por exemplo, eu posso fazer a primeira etapa como atividade domiciliar. Eu peço para os alunos fazerem essa primeira etapa em casa. Pode aí fazer a segunda etapa, eles começam comigo na aula síncrona e vão terminar em casa. Aí a terceira etapa a gente retoma na aula seguinte. Então, dá para você dividir em aulas aí, cada etapa dessa. Dá. Para trabalhar todo o escape room junto com os alunos. Né? Não é escape room, na verdade. Essa é uma missão, é um quest, que a gente chama em inglês. Mas o que é legal também disso aqui é o seguinte: é que você pode pegar a ideia, a estrutura e montar
a sua própria missão, né? Isso é que é legal. Total, essa é que é a ideia, tá? Total. Então, baseada na sua aula. E, por exemplo, isso aqui pode virar um PBL, porque é uma forma de PBL, né? De Project Based Learning. Em parceria, inclusive, com outros conteúdos. Com certeza, você pode pegar um tema aqui e fazer totalmente transdisciplinar, combinando com outros professores, até para não precisar tomar aí tantas aulas suas. Isso é uma coisa que envolva outros conteúdos. Carla, eu adoro fazer esse tipo de projeto. A gente já fez uma vez, por exemplo, um de primeiros socorros, que envolvia física, química, educação física e biologia. Então, você mistura áreas do conteúdo, atende, né, a parte conceitual de todas elas, e o projeto vale para os alunos para esses componentes curriculares. Foi bem legal. Isso é muito legal. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse de 4 etapas, a gente tem lá o warm-up, né? Quer dizer, o aquecimento. Tô vendo aqui. Aí a gente tem seção 2, Gather and Analyze, quer dizer, você coleta e analisa. A terceira sessão é interpretar e a quarta, comunicar. Então, enfim, eles seguem uma metodologia, né, científica e de pesquisa científica. Isso é muito legal para os alunos. E aí embaixo a gente tem o botão de você lançar a investigação, começar a investigação e os materiais de apoio. Eu já entrei nesse material de apoio aqui de cara. Não, nós vamos... curiosa, olha lá. E ele fala passo a passo. Não, gente, cara, tipo, tudo. 5 minutos. Tudo. Assista o vídeo tal por 2 minutos e 20. Escute as perguntas que vão ajudar os seus alunos no processo de investigação. Ainda tem tips, tipo assim, dicas, direciona a atenção dos estudantes. Total, né, entendeu? Samara? Ele tem todo o plano. E aí, Carla, o que eu amei aqui também, as palavras-chave. Do que é que eu estou trabalhando nessa etapa, nesse processo de aprendizagem. Eles fizeram aqui, essa aqui que eu peguei, tá toda alinhada ao currículo de Utah, mas se você tem os seus objetivos de aprendizagem aí, ou o currículo da sua região, você pode simplesmente adaptar. E eu acho que é interessante que você tá puxando, Samara, que muitas vezes a gente esquece que o que a gente tem que fazer? A gente tem que, da mesma forma que a gente quer que o aprendizado seja visível, a gente tem que tangibilizar para os alunos por meio da demonstração da onde que a gente quer chegar, quais são esses objetivos. Olha, a gente vai trabalhar nisso para a gente desenvolver tal habilidade e tal competência. E a gente esquece de comunicar isso. É muita aprendizagem, né? Você tem que dizer pro estudante, pro aprendiz... Pra que a gente Por que a gente está estudando isso, né? Pra quê? Sem dar spoiler. A ponto de contar tudo pra ele. A gente discute muito isso em andragogia. E a gente sabe que isso vem pra pedagogia também, Carla. A criança, ela precisa ser incentivada também a se desenvolver enquanto estudante. Então, tem hora que a gente tem que dizer, se ela não entende, isso aqui é só uma brincadeira. Por isso que, às vezes, a criança chega em casa dizendo pro pai, hoje não teve aula, hoje só teve brincadeira. Porque a gente não deixou claro para eles qual era o objetivo de aprendizagem que estava sendo trabalhado ali. É isso mesmo. E aí, Semos, na outra investigação, são 6 etapas. Então, tem o aquecimento, aí tem uma etapa extra que é o de uma pesquisa no local, né? Porque eles têm muito isso da interação com os ambientes, né? Que é um museu de história natural, então tanto digital e tal. Tá falando de o que fala sobre as pessoas que viveram naquela região, né? Isso, então... aí tem a coleta, que é a etapa 3, a etapa 4, aí eles separaram a análise, então a coleta que é uma etapa diferenciada da análise, interpretação e comunicação, quer dizer, habilidades e competências que a gente tem que desenvolver o tempo inteiro, né? E aí, se a gente entra na investigação em si, Samara, eu vi as atividades. Tem um de dinossauro aqui que tá de enlouquecer. Não, a Samara tá aqui, ela não tá nem prestando atenção em mim, tá? Em você já aí, parei, nada. Se eu tivesse ouvindo Carla em casa, eu já tinha dado pause no vídeo e tava navegando. Olha aí, depois voltar. E aí, eles dão uma situada, que foi aquilo que eu falei, acabei de falar, né? De trazer o que vai ser e tal. Quer dizer, sabe aquele briefing que a gente recebe para projeto? O trailer do filme. É o trailer do filme, exatamente. Então, tem a pergunta lá em cima e aí tem uma contextualização. E aí a gente começa esse quest, que é essa missão. A página é super bem feita e o mais legal, sabe o que eles fizeram, Samara? Eles pegaram, como é um museu de história natural,
eles pegaram os pesquisadores e envolveram os pesquisadores também. Então, os alunos nessas missões, eles escutam, eles têm a oportunidade de ter calls com os pesquisadores, tem vídeos dos pesquisadores. Então, é super estruturado. E aqui já na página... Aqui, tem o vídeo, conheça a pesquisadora que faz essa pesquisa aqui tanto no que nosso de cara aqui, já tem, que é uma educadora, Então, tem a cara das pessoas, sabe? Muito Não é legal. Algo assim, digital, vamos só colocar aqui o Quest e acabou, entendeu? Muito tem todo um cuidado. E aí, você entra, já tem as atividades para os alunos. Então, eles vão... E já tem o passo a passo aqui já todinho, tem todo o passo a passo, Gente, próximo... 1, 2, 3, 4. Aí, olha só, Samara, o visual incrível. Então, o cuidado com o desenho instrucional e com o design gráfico. Também. Né? Aqui tem uma parte de fazer, de predict, né? Aqui tem atividades interativas que você tem que arrastar. Tá vendo? Funciona aí já na plataforma deles. Já funciona aqui na plataforma de arrastar. Mas nada que você não faça num Jamboard também. Não, no Google Slides. E é isso que eu queria mostrar. Eu acho que a beleza disso aqui é que ele... O que o museu está fazendo aqui, ele está trazendo uma sequência pedagógica gamificada e tudo mais, e com essa vibe assim de investigação, de missão, desse quest e tal, que tem toda uma característica de pesquisa científica, né, do método científico, que ensina o método científico para as crianças e adolescentes, mas que não é aquele peso, sabe? Eles fizeram de um jeito... Bem leve, bem interativo, mas sem tirar a profundidade da aprendizagem. Perfeito. Entendeu? E aí, quando você acaba, tem a carinha da pessoa, nice, I'm done for the day, e aí eu continuo. Muito entendeu? Bom, aí tem vídeo, aí tem tudo... Nossa, enfim, olha, dá pra você fazer esse slide em Google Forms, em Jamboard, pegar essas ideias, trabalhar com seus alunos em parceria com os seus colegas, porque é super adaptável. Carla, eu amei. Eu também. Você tá de parabéns. Tô de parabéns. Quero saber aí se eu mereço palminhas, corações. Deixa aí pra gente. Deixa aí pra mim, porque ir lá pra Utah, porque ficou sensacional. E aí, a minha missão, o meu quest pra você que tá aqui escutando a gente é o seguinte: que tal você ter uma ideia maluca aí com seus colegas, juntar o bibliotecário da sua escola, talvez um museu, se você, por exemplo, é de uma cidade menorzinha que tem um museu, quem sabe? A cultura local. Cultura local. Essa questão da cultura local, festa junina, tá, né? Você pode trabalhar toda a história da festa junina, de uma outra época. Tantas celebrações tanta aí. Coisa. E eu acho que o interessante aqui é a gente pensar em como trazer também essa interatividade física, que era super importante, misturada com virtual agora. Porque, como a Carla disse, o mundo continua aí meio revirado e isso vai continuar perpetuando aí na nossa vida enquanto a gente estiver aqui nesse planetinha. Então, Carlota, quero te agradecer, adorei aprender, adorei as ideias, achei fenomenal. Já pensei em 1000 coisas aqui para fazer com os meus alunos e, claro, com os meus filhos também, porque isso aqui dá pra gente fazer em casa com as crianças. Total. Então, o hibridismo tá aí, veio para ficar agora, mais do que nunca. Então, aproveite e comece a sua missão hoje mesmo, tá? Lançado o desafio para você. Curtiu? Beijão. Compartilhe com quem você achar que vai curtir também. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.